Hoje eu quero falar sobre transições. Fala comigo, transições. Sabe, transições faz parte da nossa jornada espiritual. Quando a gente começa a analisar a narrativa bíblica, você vê que no Antigo Testamento, o Senhor nos mostra como Ele se relaciona com seus filhos através da sua relação com a nação de Israel. E os momentos que Israel estava indo bem com o Senhor, é que Israel estava em constante movimento em prol do objetivo que Deus tinha. O momento que Israel perde as janelas de transições, Israel literalmente se encontra dando voltas no deserto. Houve uma transição da saída do Egito, o êxodo. Quando Israel entende o momento de fazer o êxodo, a Páscoa, o Passover, Israel está então em movimento em prol daquilo que Deus tem como objetivo. Mas a transição não era a plena saída do Egito, era entrar na terra prometida. E entre a saída da terra do Egito para a terra prometida, Israel perde talvez o timing de transições. E uma das coisas que eu tenho orado e pedido ao Senhor é: Deus, eu não quero perder as transições na minha jornada espiritual. Eu não quero ficar preso num lugar onde eu posso até estar em atividade. Porque Israel estava em atividade, estavam andando no deserto. Então, armava uma tenda, desarmava a tenda, estava lá com seus filhos, os seus netos, com até os seus gados, sabe, existia bastante movimento, mas não é porque você está em movimento no sentido de atividade, que você está realmente num movimento em prol da promessa de Deus na tua vida. Então uma das coisas que eu tenho orado é: Deus, eu sei que na nossa jornada espiritual, eu tenho que estar em movimento, mas eu quero discernir as transições. Porque às vezes, o método que você usou na temporada passada, não vai dar certo na temporada atual. Faz sentido? E quando você começa a discernir os tempos, você começa a entender que as transições são necessárias. Se você estiver anotando hoje, o título da mensagem é Transições Necessárias. E ao longo da Bíblia nós vemos diversas pessoas que entenderam ou foram até impulsionados por Deus para fazerem transições. Porque o Senhor quer te levar de glória em glória. Quem acredita nisso? Sabe, a palavra de Deus fala que o Deus que nós servimos é um Deus de novidade de vida. Se você está vivendo a mesmice espiritual que você viveu na temporada anterior, tem alguma coisa errada, não com o Deus que você serve, mas com a tua fé no Deus que você serve. Porque o caráter do Deus que você serve já está como verdade escrita na palavra, é um Deus de novidade de vida. Portanto, se eu não estou vivendo a novidade, isso não é um déficit do lado dele, é um déficit do meu lado e na fé que eu estou depositando, ou a falta de discernimento dos tempos. Faz sentido? Então hoje eu oro e peço: Deus, que o Senhor me ajude a me manter no teu tempo, na tua cadência. É por isso que é importante nós renovarmos a nossa mente. Porque quando você se converteu, quem aqui nasceu de novo? Levanta a mão. E você pode estar aqui e falar assim: Theo, eu não sei o que significa esse nascer de novo. Não se preocupe, porque depois da mensagem, antes da ceia, você vai ter uma oportunidade para receber uma oração e você tomar essa decisão que vai ser a decisão mais importante da tua vida, de fazer Senhor Jesus o teu Salvador e o teu dono, o teu Rei. E uma vez que você faz isso, o teu espírito é regenerado. Quando o teu espírito é regenerado, o teu espírito entra numa velocidade celestial. Ele entra numa cadência celestial. E daí cabe a nós fazermos o exercício e a disciplina de renovação da mente, para que a nossa mente venha acompanhar a velocidade do nosso espírito. O teu espírito é regenerado por um ato de fé na graça de Cristo. No momento que você acredita na graça de Cristo, bum, teu espírito já é uma nova criatura. Agora, tua mente continua pensando como antigamente. Então agora você faz o exercício de falar: mente, você tem que entrar na cadência do Espírito. Então existe uma discrepância.
quando você se converte. A discrepância é que o teu espírito entra numa velocidade, a tua mente vai ter que catch up, vai ter que correr atrás para entrar na mesma sincronia do teu espírito. É disso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, versículo 2. Fala comigo, metanoia. Sabe, esse processo de arrependimento. Então, quando você está constantemente se arrependendo, você está fazendo com que a tua mente entre na mesma sincronia do teu espírito. E por que isso é importante? Porque se você não faz isso como um estilo de vida, você vai perder as transições necessárias. E você vai se encontrar num lugar onde o teu espírito parece estar insatisfeito, parece estar um pouco murcho, parece estar um pouquinho entediado, mas a tua mente fala, não tem sentido você sentir dessa maneira, porque nós estamos onde nós deveríamos estar. O que aconteceu? A tua mente ditou a posição que você tem que estar, porque ela não conseguiu acompanhar a velocidade do teu espírito. Então você pode estar num lugar onde logicamente faz sentido, mas espiritualmente você não está pulsando. E você fica nesse conflito, onde a tua mente fica tentando falar para o teu espírito, fica calmo, é assim mesmo, a vida cristã é isso, não é aquela coisa de avivamento constantemente, só para quem é jovem, para você que é mais experiente, é isso mesmo. E a tua mente tenta forçar você a aceitar um cristianismo morno. Faz sentido? Deus não quer que você viva um cristianismo morno. Eu acho que na verdade nem você quer viver isso. Quem aqui quer viver um cristianismo quente, apaixonado, em chamas por Jesus? É por isso que você precisa renovar a tua mente, para você não perder o timing das transições. Porque tem momentos na tua vida que talvez é uma janela que você deixa de discernir, pode te custar talvez uma volta no deserto. Eu queria que você abrisse comigo aí em Josué capítulo 1. Em Josué capítulo 1, você começa a ver aqui um exemplo justamente de uma transição. Se você estiver anotando, que nem eu disse, nós estamos falando sobre transições necessárias. Quantos aqui já pensaram na tua vida em algum momento? Eu gostava de como as coisas eram antes. Sim. Não tem nada de errado você ter um pouquinho de nostalgia, contanto que esteja num lugar saudável. Agora, Josué não estava nesse lugar saudável. Josué 1, capítulo 1. Eu quero falar aqui, começando sobre a transição de Josué. A transição de Josué. Josué capítulo 1, versículo 1. A palavra diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Veja aqui o versículo 2, mais uma vez. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Interessante, porque Deus fala para Moisés, ou melhor, para Josué, um fato que Josué já sabia. Ele está dizendo assim, Moisés está morto. É como uma coisa tão óbvia, mas tinha que vir de Deus, porque muitas vezes Deus fala a nós coisas que nós já sabemos, mas que nós não aceitamos. Faz sentido? Às vezes Deus tem que repetir coisas e falar de uma maneira direta. Ele fala, eu sei que você sabe, só que você não aceita. Moisés está morto. Eu sei, mas você não aceita. E aquilo é um momento onde traça uma linha na areia, dizendo, isso aqui é a temporada antiga, eu estou te fazendo um convite para você viver uma temporada nova. Você está pronto para uma transição necessária? Agora, pois... Aí ele já está apontando para frente, para o futuro. Moisés está morto, passado. Agora, pois, futuro. Você e todo este povo precisam atravessar o rio Jordão para entrar na terra prometida. Sabe, quando Deus nos leva para transições necessárias,
algo que nós precisamos ter no nosso coração é a confiança de que Ele sempre tem o melhor em mente a nós. Mesmo quando isso venha nos doer, mesmo quando isso não venha fazer sentido, lembra que eu disse? Mentalmente ou logicamente, o teu espírito vai testificar. Faz sentido o que eu estou falando? Então muitas vezes você vai ter momentos onde você fala assim, olha, não faz sentido logicamente, mas no meu espírito parece que isso testifica. Alguém já teve essa situação na tua vida? Você fala assim, olha, humanamente, mentalmente, logicamente não faz sentido, mas no espírito parece que esse negócio senta, encaixa direitinho. Sabe, isso aí é exatamente o que está acontecendo aqui. Ele está dizendo, olha, humanamente, eu sei que você está falando, Moisés morreu, Moisés é o grande líder, deixa eu falar uma coisa, Moisés está morto, você sabe isso, aceita, deixa isso entrar no teu espírito. Uma vez que entrou no teu espírito, agora você vai conseguir enxergar aquilo que eu tenho para você. Uma coisa que é interessante é que a palavra de Deus diz, né, a Bíblia fala, que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Você lembra desse texto? Fala, ela corta até a divisão do quê? Da alma e do teu espírito. Sabe, eu fiquei outro dia meditando sobre esse versículo. Deus, por que a tua palavra é tão afiada que ela corta até a divisão da alma e do espírito? E daí eu estava orando e eu tive uma imagem como de uma carne. Você já viu uma carne cheia de nervo e gordura? Alguém já viu, sabe? E daí você leva lá para o açougue, ou melhor, você vai lá para o açougue e você vê o açougueiro pegando aquela carne, ele pega uma faca muito afiada, ele começa, isso aqui é gordura, isso aqui é carne, isso aqui é nervo, isso aqui é carne. Daí ele vai cortando, de repente ele joga tudo aquilo lá que é gordura e nervo para um lado, e a carne daquele outro lado, daí ele põe lá aquele plástico, aquele papel, ele enrola e te dá o pacotinho aqui. Sabe o que eu estou falando? Você já viu essa cena? Isso é o que a palavra de Deus faz. O que quer dizer a palavra? A palavra, ela está falando assim, olha, essa decisão que parece que está tão confusa no teu coração, Deus, não estou entendendo esse momento que eu estou vivendo, Deus, não estou entendendo essa temporada onde eu estou, parece que as coisas estão tão emaranhadas. Sabe o que você precisa? Da palavra de Deus, que às vezes vem até de uma maneira um pouco bruta, dizendo, Moisés morreu. Faz sentido? Ele está pegando aquela faca e falando assim, isso aqui é a tua alma. Não deixa a tua alma entrar para poluir ou ser uma neblina na visão espiritual que eu estou te dando. Alma tem a ver com tuas emoções. Alma tem a ver com os seus desejos. Alma tem a ver com a tua mentalidade. Quando você fala assim, Deus, eu preciso de uma palavra tua, Ele está trazendo algo que é tão afiado que Ele faz a distinção. Isso aqui é da alma, isso aqui é do Espírito de Deus. Você que é um ser espiritual, tem que ser guiado por aquilo que é do Espírito. Por isso que no momento de transição, você precisa de uma palavra de Deus. Por isso que no momento de tomada de decisão, você precisa de uma palavra de Deus. E quando a palavra de Deus vem, ela discerne no teu coração. Não, eu estou confuso por conta desse sentimento. Mas esse sentimento não vem do Espírito. Esse sentimento talvez é de um ato que eu pratiquei tantas vezes, é um gatilho emocional meu. Então você começa a discernir. Então você precisa da palavra de Deus para vir cortando, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela vai, isso aqui é da tua alma, isso aqui é do Espírito. E daqui a pouco, quando você termina, você vê o que o açougueiro fez, você fala assim, isso aqui que é a carne boa que eu vou levar para casa para cozinhar. Faz sentido o que eu estou falando? Então Josué, ele tem esse impacto. Ele tem um impacto onde Deus fala algo que ele já sabe, mas que ele ainda não aceita. E ele pode muitas vezes, sabe, nós podemos muitas vezes sabermos algumas coisas aqui, mas o Senhor quer que você venha saber aqui e aqui. E às vezes você precisa dessa palavra de Deus. E às vezes a palavra de Deus vem forte, que nem veio para Josué. Quantos aqui creem que nós estamos vivendo um novo dia como igreja? Você crê nisso? Sabe, eu quero profetizar sobre a tua vida, que você está vivendo uma nova era. Não estou falando nova era, aquela coisa assim da nova era. Fala, Deus, está amarrado. Você quer amarrar uma estação nova de Deus na tua vida? Lógico que não. Eu estou falando, sabe, outra coisa, quando a gente fala, o diabo, ele não cria nada, ele só deturpa aquilo que já foi criado por Deus. O Senhor tem uma nova era para você viver. Você acredita nisso? Que Deus tem uma nova estação para você viver, Ele tem um novo dia raiando sobre a tua vida, mas para você poder viver isso, você precisa então discernir a transição que Ele está trazendo. E essa transição que Ele está trazendo é uma transição necessária, para você não ficar
preso lá atrás no grande líder Moisés. Então Deus fala algo que a gente já sabe, mas não aceita: Moisés está morto. Saia da negação, para você poder viver então a posição que vai te apontar a cruzar o Jordão. É a próxima missão. Josué, você nasceu para isso. Moisés foi o homem que eu escolhi para tirar o povo do Egito. Agora você é o homem que eu escolhi para pôr o povo dentro da terra prometida. E glória a Deus por Moisés, mas o Senhor está querendo que nós venhamos fazer essa transição necessária. E uma das coisas que eu aprendo com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, abre aí comigo, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo explica algo que ele escutou de Deus. 2 Coríntios 12, versículo 9. Mas ele me disse, isso aqui é Deus dizendo a ele. Deus disse ao apóstolo Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quantos aqui querem o poder de Cristo repousando sobre a tua vida? Levanta a mão. Você quer isso, tá? Deixa eu te perguntar outra coisa. Quantos aqui querem experimentar a versão aperfeiçoada do poder de Deus? Tá certo. Agora, o que o apóstolo Paulo está falando é: se você quiser ter o poder de Cristo repousando sobre você e a versão aperfeiçoada do poder de Deus se manifestando na tua vida, ele carece de um heliponto para o helicóptero da graça dele pousar. E esse heliponto se chama fraqueza. Faz sentido? Sem fraqueza, sem limitações, você não vai experimentar a versão perfeita do poder de Deus. Ele vai ficar só sobrevoando, sobrevoando. Ele precisa, quando ele enxerga: eu vejo aqui limitação, então agora eu posso pousar. Ele vai pousar, o poder de Cristo vai repousar sobre você. Está escrito aqui no versículo 9, ele fala: portanto, eu me gloriarei. Ele tem a revelação, ele fala assim: já que eu entendi esse segredo, eu vou me alegrar ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, versículo 10, acompanha aqui: por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Que revelação que o apóstolo Paulo teve. O Senhor traz para ele essa revelação e ele começa a entender: Deus, para eu experimentar o teu poder de uma maneira como eu nunca experimentei antes na vida, vai requerer eu abrir mão de certos sistemas de apoio. Agora, eu não sei se você já fez na tua vida tomara que não, mas, por exemplo, eu já fiz uma cirurgia no joelho. Alguém aqui já fez uma cirurgia no joelho, ou talvez no tornozelo, e teve que andar uma época de muleta? Alguém aqui? Tá. Eu lembro quando eu tive que fazer isso, e no começo era muito esquisito. Isso aqui faz anos atrás, eu estava tentando andar de muleta, e de repente eu comecei a me acostumar com a muleta, até que depois uma coisa tão natural, eu andando de muleta. Eu lembro que eu fui lá um dia para o doutor, para ele fazer o check-up de novo da cirurgia que eu tinha feito no meu menisco, e daí eu estou lá de muleta, eu estou já bem hábil com a minha muleta, e daí ele fala assim: agora a gente vai tirar a muleta, e você vai fazer fisioterapia. Pô, que coisa incrível, empolgante que é fisioterapia. Nada contra você, fisioterapeuta, mas pô, é uma coisa tão legal, né? Você vai lá e fica fazendo aquela mesma coisa toda hora, o cara fica botando choquinho em você, e daí você fica andando, você parece que uma pessoa, um senhor de idade. Eu estou lá tentando subir as escadas, e eu comecei a entender a minha fraqueza. Sabe o que eu vejo é: o sistema de apoio de Josué foi removido na morte de Moisés. E o Senhor fala assim: você quer experimentar o meu poder? Eu preciso remover certos sistemas de apoio. Eu sei que Moisés é um líder tão forte. Eu não sei se você já esteve perto de um líder forte, ou trabalhou ao lado de uma figura forte. Às vezes até algumas famílias têm uma figura paterna que se torna meio que o pilar, aonde toda a família se reúne ao redor, e de repente, quando o tempo acaba dessa pessoa aqui na terra, ela se vai, parece que fica um vácuo, e daí existe a carência de uma nova liderança. Talvez você conheça uma situação assim.
É exatamente o que está acontecendo aqui com Josué. Josué então agora tem a ida de um grande líder em Moisés, e agora existe um vácuo, e ele fala: agora que a muleta foi embora, o sistema de apoio foi embora, eu não tenho mais como apoiar, eu estou na fisioterapia, eu estou percebendo a minha fraqueza. E o Senhor fala assim: é nesse lugar que eu quero te pôr, porque nesse lugar você não tem controle, e nesse lugar você vai começar a enxergar a minha manifestação de uma maneira que você não teria enxergado, uma vez que você estava com essa muleta que você acabou se acostumando. Eu fico percebendo que o Senhor, muitas vezes, nas transições, o que Ele faz é tirar sistemas de apoio. E o Senhor está querendo falar assim: olha, eu sei que ao tirarmos os sistemas de apoio, talvez você tenha um certo contato com a tua fraqueza, que é até desconfortável para você até assumir ou até perceber. Mas eu preciso fazer isso para eu manifestar o meu poder. Quantos aqui podem dizer: Senhor, se o Senhor tiver... Se o Senhor precisar, remova de mim as minhas muletas. Você pode dizer isso hoje? Sabe, porque o Senhor vai começar a transicionar você. Às vezes o Senhor vai transicionando, e não é porque a pessoa: Deus vai tirar tudo que é ruim. Não, Moisés era excelente, Moisés era muito bom, mas se Moisés não fosse removido da vida de Josué, Josué não teria então vivido o propósito dele. Ele tinha que escolher entre ficar só no bom, que era o êxodo do Egito, ou o melhor, que era entrar na terra prometida. Então nós vemos essa transição na vida de Josué. A gente também vê um outro profeta na palavra, muito poderoso, esse profeta influente, que é o profeta Isaías. Se você estiver anotando, anota aí comigo Isaías capítulo 6. A gente vai abrir, a gente vai ler esse capítulo, ou alguns versículos no capítulo 6 de Isaías. Mas Isaías era um profeta muito influente. Isaías era um profeta onde ele tinha tantas profecias messiânicas, apontando para a vinda de Jesus, e não apenas isso, o próprio Cristo, ele lê e declara as palavras de Isaías. Então nós estamos falando aqui sobre a transição de Isaías. Isaías capítulo 6, olha só o versículo 1, diz aqui: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Sabe, tem uma versão que diz alto e sublime trono, e a aba da sua veste enchia o aposento. Sabe, o que Isaías está descrevendo aqui, ele está vendo uma visão e uma perspectiva e o Senhor Deus numa ótica que ele nunca tinha visto isso antes. Agora, obviamente, ele está tendo uma experiência sobrenatural, mas nessa experiência sobrenatural, o profeta Isaías está descrevendo com uma frase: no ano em que o rei Uzias morreu. Agora, eu queria que você desse uma pausa agora, e você pegasse talvez uma caneta, põe aí na tua Bíblia, em Isaías 6, e vira comigo em 2 Crônicas 26. Tá? Talvez um pedaço de papel, porque a gente vai voltar para ler Isaías capítulo 6, mas vai comigo para 2 Crônicas capítulo 26, a gente quer ler um pouquinho aqui sobre o que significa essa afirmação do profeta Isaías, que diz: no ano em que o rei Uzias morreu. Olha só o versículo 3 de 2 Crônicas 26, diz aqui: Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei. Então quer dizer, ele começa o reinado dele adolescente. Imagina alguém de 16 anos sendo o rei da nação de Israel, de Judá, nesse caso aqui seria rei de Judá. Ele diz aqui assim: ele reinou 52 anos em Jerusalém. Então por 5 décadas esse homem reinou, foi rei. Sua mãe era de Jerusalém e se chamava Jecolias. Presta atenção no versículo 4. Ele fez o que o Senhor aprova. Então aqui está um rei que no seu reinado teve a aprovação de Deus. Aqui no seu reinado ele começa já pegando um embalo aí nessa frase, até de algo que vem do seu pai, da sua linhagem, tal como seu pai Amazias. Então o seu pai Amazias era um homem, um rei, que estava seguindo os padrões de Deus. Agora, isso aqui é muito importante, porque muitos reis que passaram por Israel ou por Judá, e
eles eram reis que não tinham a aprovação de Deus. Mas nesse caso a palavra deixa claro que ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Então é seguro nós dizermos que ele vem herdando, ou ele vai pegar já algo num embalo, mas num sentido muito positivo, porque Amazias já fazia aquilo que aprovava, que Deus aprovava. Então o reino já estava na direção certa. Então ele pega o reino aos 16 anos de idade, e assim como a gente fala tantas vezes, que o teto da geração anterior vai ser o piso da nova geração. Ele literalmente está vivendo isso. Ele está pegando uma herança, fala comigo, legado. Sabe, é justamente isso, um legado espiritual, um legado de nação. Ele tá no caminho certo, o rei Uzias. E não só isso, versículo 5: e buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Então aí tem um outro profeta, extremamente influente, ungido de Deus, Zacarias, que se torna então esse homem ao lado do rei Uzias. Então ele está buscando a Deus durante o seu reinado. Então no seu reinado ele está buscando a Deus, mas não apenas isso, ele tem um profeta que o instrui. Olha só o versículo 5, que o instruiu no temor de Deus. Eu estou apontando essas questões no texto, porque é importante que você entenda que o rei Uzias era um rei de Judá, que começou já certo, e estava aprovado por Deus, e foi instruído por um profeta ungido chamado Zacarias. E nesse processo todo, olha só o que está escrito aqui no versículo 5, ele diz assim que ele o instruiu no temor de Deus, e enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Fala comigo, prosperidade. Sabe, a nação de Judá, e isso aqui porque o reino de Israel estava dividido, então o reino onde ele estava, Judá, eles estavam em prosperidade por conta do rei Uzias. Já de Amazias, já havia um embalo de prosperidade, e agora cai no colo desse adolescente que toma as decisões certas até esse momento. Ele está tomando a decisão certa de escutar o conselho do Senhor através do profeta Zacarias. Ele está sendo levado e sendo instruído no temor de Deus, mas o texto termina dizendo aí que ele está fazendo, tudo que ele fez, ele estava prosperando enquanto ele estava escutando e obedecendo e buscando o Senhor. Então, quando Isaías está tendo esse encontro com o Senhor, isso aqui é uma interrogação na nação de Judá. Uzias, sob o reinado, nós tivemos prosperidade, passou. Eu acho incrível que tanto na transição de Josué, como na transição de Isaías, existe morte envolvida. Porque tem certas coisas, se elas não morrerem na nossa vida, o novo não pode nascer. Faz sentido? Não é simplesmente vou deixar esse negócio aqui de canto, não. Você tem que falar, Deus, mata esse negócio. Essa temporada já foi, eu quero poder viver o teu novo. E aqui eu não acho que é à toa que a palavra traz esse padrão, aonde Moisés, meu servo, morreu. O rei Uzias, que trouxe prosperidade a Judá, morreu. Ele está aqui trazendo o início de uma nova era que talvez alguns possam até questionar, mas será que nessa nova era, Josué vai ser tão forte quanto Moisés? Mas será que nessa nova era, nós teremos a prosperidade da época do rei Uzias? E nesse momento de transição necessária, Deus se faz presente, tanto para Josué, quanto para o profeta Isaías. Quantos aqui talvez estejam pessoalmente, ministerialmente, na tua família, talvez profissionalmente, passando por uma transição? Levanta tua mão. Bastante gente. Eu fiz essa pergunta no culto anterior, praticamente 80%. Se você tiver com transição, levanta a mão bem alto onde você estiver. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que na tua transição o Senhor vai se fazer presente. Amém? Você crê nisso? Que o Senhor, você vai escutar a voz de Deus nessa transição. Você vai entender o movimento de Deus na tua vida nessa transição. Você não vai ficar confuso nessa transição. O Senhor entendeu que existe aqui uma remoção de sistemas de apoio. Mas Ele diz, o meu servo Moisés morreu, mas Josué, não temas, seja forte e corajoso. Eu estarei contigo, assim como eu fui com Moisés. A palavra de Deus, sim,
Transições são desconfortáveis, mas no desconforto que estará presente vai ser a palavra de Deus. No desconforto e na transição, o que estará presente vai ser algo claro do Senhor na tua vida. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele tem um encontro que ele nunca teve antes. E naquele encontro, se você puder, volta comigo agora para Isaías 6. Naquele encontro, ele vê o Senhor num alto e sublime trono, versículo 1. E suas vestes estão enchendo o templo. Se você puder, pula comigo aí para o versículo 5. Ele está tendo esse encontro, olha como ele descreve. Então, Isaías 6,5. Eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Sabe, eu acho que é incrível isso, desde o versículo 5 até o versículo 8, porque quando você tem um encontro genuíno com a glória de Deus, você vê esses dois extremos gerando uma tensão. De um lado você tem um extremo de, ai de mim, eu estou perdido, Isaías diz. Essa é a ação dele, ele vê tamanha glória. E eu não sei se você já teve encontros com a glória de Deus, com a beleza de Deus, com a majestade de Deus, de uma maneira tão nítida, que o contraste da glória dele e a depravação humana no nosso coração fica tão evidente, que a única coisa que lhe resta é gritar, ai de mim. Falar, ai de mim, eu vejo tamanha glória. E olha meu estado, eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de pessoas com lábios impuros. Sabe, esse lugar de consciência que ele chega, de convicção que o Espírito Santo, só ele pode gerar. Não é incrível? Tem coisas que você pode estar tentando explicar para uma pessoa, você fala assim, mas olha, veja dessa perspectiva, mas veja dessa ótica, mas não é bem assim. Só que tinha momentos, eu lembro quando, assim, na minha criação como no lar, na residência da Sarah Hayashi, era uma coisa que às vezes eu pensava, cara, isso aqui não é normal, cara. Um dia eu vou ter que passar por sérias terapias para tentar reverter esse quadro. Mas hoje eu dou graças a Deus por isso. Porque tinha às vezes que minha mãe falava assim, você não tem convicção do pecado. Eu tinha 9 anos de idade. Ela falava assim, você não tem convicção do pecado, volta para o teu quarto, vai lá e se tranca e ora. Porque eu já te expliquei o que você fez de errado. Se você não consegue enxergar o que você fez de errado, é porque você tem um coração duro. Volta lá para dentro do teu quarto e ore. E o Espírito Santo vai trazer a convicção do teu pecado. Falou, tá bom, eu pensei, será que os meus amigos também têm pais que fazem isso? E daí eu voltava, eu ficava lá orando. E de repente eu lembro que tinha momentos, obviamente, diferentes camadas, mas tinha momentos que eu falava assim, Deus, eu estou errado. Não era mais um outro ser humano tentando me convencer ou me ajudando a enxergar de uma perspectiva, de um ângulo. Era o Espírito Santo trazendo a convicção. Faz sentido o que eu estou falando? Tem algo que é só o Espírito Santo para trazer a convicção. Tem certas coisas que para você em outras épocas é totalmente normal, é totalmente aceitável. Talvez não é o ideal, mas não tem problema. Mas chega a determinados momentos em transições que o Senhor traz uma convicção diferenciada, que te leva para o lugar de dizer, ai de mim, Deus. Coisas que em épocas passadas você até aceitava, mas faz parte. Mas você chega num lugar e fala assim, não, Deus, porque o Senhor está falando, para entrar nessa terra prometida, eu tenho que lidar com isso. Faz sentido? E Ele vai começar a lançar a sua luz de glória sobre coisas que talvez ficavam camuflados na nossa própria depravação humana, e daqui a pouco você começa a enxergar os seus lábios impuros, e é o sinal que você passou por um encontro genuíno com a glória de Deus, é a humildade de ver suas limitações, junto com o outro lado que gera tensão, a fé de não ser removido dos planos de Deus. Deus, eu entendo meu pecado, mas por favor me usa, envia-me a mim.
Eu sei que eu tenho falhas, eu tenho lábios impuros, mas, ei, eis-me aqui e me usa para a tua glória. Essa tensão de eu consigo enxergar, na humildade que está sendo gerada no meu espírito, as minhas limitações, mas ao mesmo tempo a urgência. Por isso que eu falo para as pessoas, igreja, o que nós estamos fazendo aqui como Zion, entenda isso aqui não é um teatro evangélico. Onde você senta aqui, você não sai desconfortável. Você tem que sair da presença de Deus desconfortável, num desconforto saudável que te leva à ação, que te leva a orar a oração que Isaías orou. Eis-me aqui, usa-me, Senhor Deus. Eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas fraquezas, eu sei que eu tenho lábios impuros, mas se o Senhor precisar de alguém, me usa, Deus. Eu não sei como, mas seja o que for no teu próximo mover, só me envolva em alguma coisa, eu quero fazer parte. Faz sentido o que eu estou falando? Essa é a presença dessas duas forças traz então a legitimidade de um encontro com a glória de Deus, a humildade para reconhecer suas fraquezas, mas também a fé para se lançar na visão do futuro que Deus tem. Sabe, esse encontro que o Senhor está querendo gerar nos nossos corações. E Isaías, ele está passando por essa transição, e nessa transição existe a presença desse encontro. Eu estou clamando e pedindo, Pai, nas transições que nós estamos passando, nos traz encontros transformadores. Quem pode dizer amém para isso? Sabe, você voltar nessa semana e falar assim, Deus, eu estou passando por transição, mas eu preciso te ver que nem Isaías 6. Eu quero ter momentos de Isaías 6 na tua presença, onde eu vou começar a ter convicção do meu estado, mas uma urgência da próxima temporada. Eu preciso ter uma urgência de falar, Deus me usa. Eu quero poder deixar para trás os sistemas de apoio, assim como Moisés ficou para trás, como o rei Uzias ficou para trás, com toda a prosperidade de Judá. Mas eu estou aqui dizendo, Deus, envia-me a mim. Eu não sei como é o futuro, mas eu confio no Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quem pode dizer isso? Envia-me a mim, Senhor. Por final, a transição do profeta Samuel. Abre comigo 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, versículo 1. O Senhor está falando com você hoje? A palavra de Deus diz, versículo 1, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Olha que coisa interessante, o profeta Samuel foi conhecido como o profeta que ungiu o rei mais bem-sucedido da história de Israel, o rei Davi. Sabe, tinha algo sobre os profetas naquela época, que eles eram os fazedores de reis. Então o profeta, ele tinha que receber a inteligência de Deus, a informação, ele teria que achar quem são os escolhidos de Deus, e ele teria que ungir, fazer aquela pessoa, eu vou fazer você o rei. E tanto Saul como Davi, o profeta Samuel foi quem ungiu, quem o fez rei. Então talvez ao passo que ele poderia até estar feliz que fui eu que ungi Davi, talvez a vergonha dele era, fui eu que ungi Saul. Ao passo que eu tenho aqui como o melhor rei da nação de Israel, eu tenho esse aqui que foi o primeiro e o fracasso da nação de Israel. E às vezes ele está tão focado no fato que ele falhou. Mas sabe, eu estava falando sobre isso no culto das 16, que eu creio que uma das coisas que o inimigo faz, e o inimigo é muito sutil, ele quer que você venha pegar um fardo que não é teu para carregar. Samuel está carregando um fardo que não é dele para carregar. Eu lembro há anos atrás, eu estava conversando com um jovem aqui na Zion, e ele é o primeiro convertido na família dele, família inteira, uma família grande, ele jovem, se converteu, conversão genuína, clamor, pedindo, Deus, salva minha casa, orando, algo genuíno. E um dia ele veio conversar comigo, e eu já sabia que ele já estava nesse processo de orar pela conversão de todos os seus familiares, seus pais, e a família dele numa situação bem assim,
um aparato bem disfuncional na família dele. Então tinha uma série de questões que ele estava tentando exercer graça, estender graça, compreensão, perdão, mas ao mesmo tempo crendo por redenção. E ele entrou uma vez para conversar comigo. Ele estava tão assim preso nesse negócio assim, ó, um fardo. E eu comecei a perceber que não era só um zelo. Tinha um zelo lá, mas começou a passar do ponto saudável do zelo. Eu comecei a conversar com ele. Eu falei assim: eu acho que você está carregando um fardo que não é teu para carregar. E eu sei que a conversa foi avançando. Eu tive que falar para ele: olha, você não precisa ser a mãe para tua mãe, e você não precisa ser o pai para o teu pai. Você é simplesmente um filho de Deus. E que bom que você está orando pela conversão da tua família. Mas o que o diabo está querendo fazer, sabendo que ele já te perdeu, é tentar te paralisar com um fardo para carregar que não é teu para carregar. E aqui Samuel estava carregando um fardo que não era para ele carregar. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui no versículo 1. Ele fala: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Fala comigo: luto. Ele está em luto. O luto paralisa. O luto te prende. Ele diz aqui: eu o rejeitei como rei de Israel. Deus está falando isso para ele. Deixa eu falar uma coisa: por que você está chorando? Por que você está paralisado? Por que você está em luto? Por que você está tão sucumbido debaixo de tanto fardo, de tanta carga? Eu fui quem rejeitei Saul. Saul errou comigo, não com você. Eu rejeitei. Não foi você que fez errado. Ele que fez e eu que rejeitei. E se não fosse essa palavra de exortação que veio da parte de Deus para o profeta Samuel, quem sabe ele não faria a seguinte instrução: encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Eu escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Qual era a missão do profeta Samuel? Fazer reis. Essa era a missão, o chamado do profeta Samuel. E se ele não saísse daquele luto, ele não conseguiria cumprir o chamado dele. Eu não sei você, se você está nesse lugar, mas eu sinto no meu espírito: algumas pessoas precisam largar a mão de certos fardos que você está carregando, senão você nunca vai conseguir cumprir aquilo que você tem que cumprir. Eu falava um outro dia com um jovem que teve um encontro sobrenatural. Eu estava numa outra cidade, na verdade estava num outro país. Eu estava conversando com esse jovem que teve um encontro sobrenatural com o Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo. E daí eu falei assim: cara, essa igreja que tinha me convidado, uma igreja muito saudável, estava ministrando naquele lugar. Daí eu comecei a conversar com esse jovem. Falei assim: você é daqui dessa igreja? Não, sou da minha outra igreja. Mas aquela outra igreja lá não acredita nos dons do Espírito Santo que nem essa igreja aqui. Ele falou assim: não acredita, mas eu sou o único lá e eu vou levar o avivamento para aquela minha igreja. Eu falei assim: calma aí, Deus pediu para você fazer isso? Você é o pastor daquela igreja? Não começa a pegar um fardo sobre a tua vida que Deus não te deu como responsabilidade e missão. A missão de Samuel não era tentar trazer a reconciliação de Saul com Deus. A missão de Samuel é: vai lá e unge o próximo. Às vezes você fica preso em algo que Deus nem te chamou para fazer. Faz sentido o que eu estou falando? E às vezes a gente, sem perceber, o diabo põe fardos sobre você. Olha lá, vai lá, tenta salvar o mundo. E não que você não tenha que carregar a grande comissão como teu estilo de vida, mas o que eu estou falando, às vezes ele, de uma maneira sutil, ele passa, ele faz você pensar que tudo depende de você. O único Messias que existe é Jesus. O único Salvador da pátria é Jesus. A única pessoa que consegue mudar o coração humano é o Espírito Santo. Faz sentido? A gente pensa: se eu conseguir melhorar a minha retórica, a minha persuasão, se eu conseguir pegar, para de manipular, entrega isso para Deus. Faz sentido o que eu estou falando? Aqui ele tinha que entregar a Saul. Eu entrego Saul nas tuas mãos. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu tenho que fazer, porque eu não vou ficar preso no luto. Presta atenção: quem se prende no luto não vê o futuro. Quantos aqui querem enxergar o futuro que Deus tem para você? Abra a mão daquele luto. Às vezes a gente tem que escutar o que o Senhor falou para o profeta Samuel: até quando você vai ficar aí entristecido por causa de Saul? Eu acho incrível isso, porque Jesus, ele fez justamente isso. Se você for ver lá em João capítulo 19, se puder, abre aí comigo.
Jesus está na cruz, está no momento de agonia, e Ele está carregando dentro de si um encargo para transições. Assim como Deus queria que o profeta Samuel transicionasse de volta para o propósito, para a missão dele, Jesus está na cruz, capítulo 19, ele está lá em dor, em agonia, versículo 25 de João 19, perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ela amava, isso aqui é João, ele disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. E daquela hora em diante, sublinhe isso aí na tua Bíblia, daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Olha só, daquela hora em diante, transição necessária. Jesus está na cruz, Jesus está naquela dor, naquela agonia no Gólgota, e Jesus está lá sofrendo, mas dentro dele, em meio ao sofrimento, existe um encargo: eles precisam transicionar. Se eles não transicionarem nessa janela, é capaz de eles ficarem presos nesse luto, e tudo que eu fiz até agora não vai dar resultado numa igreja neotestamentária que vai estar avançando. Então ele está lá naquela cruz, pendurado, com agonia, com dor, e ele olha para sua mãe e fala assim: mãe, eu sei que a senhora está triste, eu estou sofrendo, eu estou em dor, mas olha ao teu lado, esse é teu filho. João, olha ao teu lado, agora essa é a tua mãe. Eu estou indo embora, mas aí está a tua família. Faz sentido? Esse é o encargo que o Senhor Jesus carrega por pessoas transicionando para dentro daquilo que é o chamado de Deus na tua vida. O Senhor está falando assim: olha, mesmo quando eu estiver em dor, eu quero pôr você e posicionar você para você viver a nova temporada, a nova estação. Você precisa, eu sei que você está em dor, eu sei que você está chorando. Jesus está lá em cima e fala assim: eu consigo entender a tua dor, porque eu estou sofrendo aqui em cima. Mas você precisa entender a urgência e a janela que você tem na tua frente. Olha para o teu lado e perceba a tua transição. Olha para o teu lado e perceba a tua família. Olha para o teu lado e perceba a nova temporada, porque às vezes a resposta está ao teu lado e a gente não percebe. Mas hoje eu creio que o Senhor está nos levando como Zion para novas temporadas. Quantos aqui querem dizer sim a transições necessárias? Sabe, você pode aplicar isso para a tua vida pessoal, você pode aplicar isso para aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja. Tem tantas coisas que até o final do ano vão ainda acontecer. Você acredita nisso? Para mim, e eu creio, posso falar em nome da Zion, esse ano de 23 talvez foi um dos anos de maior aceleração, se não foi o de maior aceleração dos últimos 15 anos. E tem muita coisa que a gente ainda vai ver, que a gente vai falar, que estão aí nos bastidores, que Deus ainda está trabalhando, mas uma coisa é necessária: transições. Porque se você não consegue abrir mão do antigo, você não consegue entrar no novo. E hoje o Senhor está tão zeloso para que você venha viver suas promessas. Ele está falando assim: por favor, não permita com que sistemas de apoio venham se tornar o impedimento de você entender que chegou tua hora, Josué. Não permita com que a prosperidade de épocas passadas venham te manter paralisados, porque eu tenho encontros sobrenaturais para você, assim como eu tive para Isaías. Você vai carregar essa urgência: envia-me a mim, algo que vai estar pulsando no teu coração. Faz sentido? E o Senhor está hoje fazendo a mesma coisa que Ele fez com Samuel. Até quando? Alguns aqui, o Senhor está te perguntando: até quando você vai ficar aí triste por uma coisa que talvez você pense, é minha responsabilidade? E Ele fala assim: não, quem rejeitou fui eu que te livrei disso, eu que removi isso da tua vida. Agora levanta e continua no teu caminho, porque eu tenho uma missão para você cumprir. Você precisa encher teu chifre de óleo e derramar isso sobre a cabeça do próximo rei. Faz sentido o que eu estou falando, Zay? Fica de pé onde você está. Nós vamos orar hoje, e nós cremos que o Senhor está nos levando para transições necessárias. Você está pronto para transições necessárias? Erga suas mãos aonde você estiver e repita comigo, diga: Senhor Deus, nessa noite
Aumenta o meu discernimento dos tempos e das estações. Nessa noite, ó Deus, eu estou disposto a abrir mão do antigo para abraçar o novo. Ó Deus, me ajuda a não ficar preso no luto tóxico. Me ajuda, ó Deus, a não ficar preso no sistema de apoio antigo. Me ajuda, ó Deus, a não temer a próxima temporada, porque a temporada anterior foi de prosperidade. Hoje, ó Deus, eu carrego no meu coração uma urgência para a próxima estação. Rapidinho, aonde você estiver, começa a oferecer ao Senhor agora teu coração, dizendo: Pai, nessa transição eu quero dizer sim a um passo de fé. Eu quero dizer sim, Senhor Deus, ao novo que o Senhor tem. Eu não sei exatamente o que você está transicionando, mas agora comece a falar: Pai, eu deixo para trás. Eu não quero ficar em luto, eu não quero ficar preso e paralisado no medo. A última temporada foi próspera, mas Pai, eu não quero ficar preso só na memória. Eu quero viver o novo que o Senhor tem hoje, Deus. Com suas próprias palavras, começa a orar. Amém. Continua aí focado no Espírito Santo. Eu quero só ler esse texto antes de nós transicionarmos para a ceia. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 3: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Será que você consegue repetir essa oração comigo? Fala: Senhor Deus, nessa noite eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, e nessa noite eu avanço para as coisas que estão adiante. Com a tua ajuda e graça, eu vou prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus onde você está. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.